Olá, irmãos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, aqui é o Pastor Hugo falando, e através desse podcast hoje eu quero pensar com você sobre a importância do discipulado. O discipulado é o único meio de produzir tanto a quantidade como a qualidade que Deus deseja da gente. Então fica ligado comigo até o final, porque eu tenho princípios muito importantes para passar para você. Então vamos lá, irmãos. Antes de tudo, quero falar para você, se você puder, anote as verdades que a gente vai estudar aqui hoje, compartilha com alguém, envia o link desse podcast para alguém que você sabe que precisa ouvir isso, alguém que já está chegando aqui na nossa igreja e quer entender aquilo que a gente pensa enquanto comunidade, enquanto uma comunidade de fé, enquanto família na fé, né? E dois princípios que são fundamentais da nossa igreja são o voluntariado e o pequeno grupo. O voluntariado e o pequeno grupo são uma essência que a gente precisa carregar enquanto Igreja Batista em Mutondo. E eu quero falar com você mais uma vez, porque o discipulado é o único meio que a gente tem de produzir tanto a quantidade como a qualidade que Deus espera da gente enquanto cristãos. E aí, para isso, eu quero ler com você a palavra de Deus, no mesmo texto que a gente leu no último podcast, de Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, mas hoje eu quero focar um pouco mais nessa palavra. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém, irmão? Você crê nisso aí? Você que está me ouvindo, você crê nessa palavra? Eu quero pensar com você que a primeira coisa, o discipulado é um mandamento. Não, irmão, o discipulado não é um dom. O discipulado é um mandamento, é uma ordem. Às vezes a gente zela muito por outros mandamentos, né? Por não adulterar, não desagradar a Deus, não roubar, não matar, não desonrar os nossos pais. Mas assim como todas essas ordens, todos esses mandamentos, o discipulado também se encaixa nessa questão. O discipulado não é, por exemplo, como você ministrar o louvor, você tocar um instrumento lá na frente, ou dançar, ou qualquer outra área de edificação dos crentes. Não, o discipulado é uma ordem, né? Não adianta a pessoa só tocar violão, ela tem que tocar violão e através disso discipular. Não adianta a pessoa só cuidar da cantina, ela tem que cuidar da cantina e discipular. Não adianta só a pessoa ficar na recepção, ela tem que ficar na recepção e discipular, porque o discipulado é um mandamento, não é um dom, não é uma capacidade que Deus deu a um ou ao outro. Não, o discipulado é uma ordem que Deus deu a todos os crentes. Satanás tenta dizer pra gente que a gente não é bom o suficiente para fazer discípulos, mas não deixa ele enganar você. Não é a sua bondade, não é a nossa capacidade, não é o nosso caráter. A gente está chamando pessoas para formar nelas o caráter de Cristo, assim como o caráter de Cristo tem sido formado em nós. Por isso, entenda, discipulado é um mandamento. Irmão, essa é a primeira verdade que você tem que ter absoluta na sua mente. O discipulado é um mandamento. Eu não posso negligenciar isso. Eu preciso que você olhe para a sua rotina agora, assim como eu tenho feito nos meus dias e pensado de quem eu tenho cuidado, quem tem caminhado comigo, quem tem sido aquele que eu tenho transmitido aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Isso é um mandamento do Senhor. Então, a primeira coisa, o discipulado é um mandamento. Vão e façam discípulos. Não é, se puderem, façam discípulos. Não. Enquanto vocês caminham, enquanto vocês andam, enquanto vocês vivem, enquanto vocês sobrevivem, enquanto vocês estão nessa terra, façam discípulos de todas as nações. O discipulado é formação, não é informação. É ensinando a obedecer. Ensinando a obedecer. A obediência também é um princípio que se aprende através do exemplo. Não dá pra gente ensinar sobre obediência sem ser também obediência. É como um pai, sabe, que a gente tem a dificuldade hoje em dia, né, de lidar com os nossos filhos e a tecnologia que tem chegado, e a gente fala: meu filho, não mexe nesse celular, larga esse celular. E a gente fica mexendo no celular o tempo todo. Não é como um filho que não consegue se habituar em falar palavrão, porque na casa dele não era comum falar, ele ouvir esse tipo de palavra.
A atividade não substitui a obediência. O viver ocupado não pode tomar lugar da reprodução de novos cristãos. A reprodução que eu digo, realmente, de cuidado, de convivência, de relacionamento, né? Porque não se reproduz novos filhos sem relacionamento. Deus nos chama para gerar novos filhos dele, e isso vai acontecer através do relacionamento. Por isso, segundo princípio que eu quero que você guarde, o discipulado é formação, não informação. Terceiro, fazemos discípulos de Jesus, não nossos. É aquilo que eu falei no início, né? O apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nessa caminhada cristã, o caráter de Cristo está sendo formado em nós. E conforme o caráter de Cristo é formado em nós, nós precisamos transmitir esse caráter na vida de outras pessoas. Um posicionamento muito difícil do discipulado é entender que a gente não faz pessoas iguais a gente. A gente precisa gerar pessoas iguais a Cristo. Nós não podemos gerar pessoas. Eu não posso gerar novos Hugos. Irmão, que mal eu estarei criando para o mundo, gerando pessoas iguais a mim. Porque quando eu faço isso, eu estou criando uma casca. Né? Eu me importo com a maneira como a pessoa se veste, eu me importo com a maneira como ela fala, eu me importo nos lugares onde ela vai, mas eu não me importo com a essência que está sendo gerada nela. Quando Deus muda a minha essência, e através dessa essência que é mudada em mim, outras pessoas são mudadas na sua essência também, todo o exterior é mudado. Toda a parte de fora, toda a casca é transformada. Talvez não da maneira como a gente pensava e como a gente esperava, porque não são pessoas iguais a nós, mas são pessoas que têm o mesmo propósito que a gente. São pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente. O discipulado precisa gerar novos discípulos. O discipulado é uma reprodução de qualidade, que assegura que o processo de multiplicação vai continuar de geração em geração com qualidade. Não uma construção em massa, mas uma reprodução artesanal. O cristianismo não é uma fé para ser propagada em massa, não é uma linha de produção onde a gente consegue colocar ali numa fileira todos os carros que serão executados, todos os carros que serão produzidos, todos os crentes que serão. Não, você tem que falar desse jeito, você fala amém, você fala bênção, você não pode cantar Rá-Tim-Bum, você não pode ouvir disco da Xuxa, você não pode usar esse tipo de roupa, você não pode aquilo, você não pode isso. A gente se preocupou tanto com pode e não pode que a gente se esqueceu do prazer de servir. A gente se preocupou tanto com eu posso isso, eu posso aquilo. Não é poder ou não poder. Eu desejo isso, eu desejo aquilo. Se eu desejo, por que eu desejo? Né? E isso é o dever do discipulado. É uma reprodução de qualidade que assegura que esse processo vai continuar de geração em geração. Nós somos alcançados para alcançar. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta, o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores discipuladores, além de um evangelista, foi um grande discipulador, fala aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Ou seja, aqui Paulo, que é a primeira geração, instruiu Timóteo, a quem ele chama de filho, que é a segunda geração, né? Na verdade, vamos botar pai, sem ser pai, sem ser uma figura, irmão, de paternidade espiritual, não. Na figura de cuidado, de zelo. Aqui Paulo, ele cuida de Timóteo, e instrui a Timóteo a ensinar o que tinha aprendido com ele a homens fiéis que também fossem capazes de ensinar a outros. Ou seja, Paulo, a primeira geração, ensina a segunda geração, que é Timóteo, que ensina para a terceira geração, que são os homens fiéis que seriam capazes de ensinar a uma quarta geração, que são essas outras pessoas. Um macaco gera macacos, uma baleia gera baleias, um golfinho gera golfinhos, né? Homens geram homens. Um discípulo não é o que eu faço, o discípulo é quem eu sou. E sendo um discípulo, eu preciso gerar discípulos. Não está ligado a um ofício que a gente exerce na igreja, mas a minha natureza enquanto cristão.
A pessoa que faz discípulos só fica sabendo quão eficaz tem sido o seu trabalho quando o seu aluno vê quando o seu aluno vê o aluno de seu aluno ensinando a outros. Ou seja, nós precisamos multiplicar, nós precisamos gerar discípulos e isso não vem através do púlpito, isso vem através dos relacionamentos. Um discípulo entende que esse é o seu propósito. A glória do trabalho de Paulo não eram as suas tarefas, não era a pregação. A glória do ministério de Paulo não eram as viagens. Às vezes a gente perde isso no decorrer da nossa vida ministerial, principalmente, né? Alguém que começou no ministério, começou para cuidar de pessoas, mas aí o glamour das viagens, o glamour das agendas, o glamour do púlpito, a beleza das fotos, a beleza da iluminação, faz a gente se esquecer do porquê a gente começou. A gente começou pelas pessoas. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 19 e 20, fala assim, ó, pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Paulo está falando, irmãos de Tessalônica, vocês são a nossa glória. Tudo que nós estamos fazendo é por vocês. Tudo que nós fazemos é por pessoas. Nós fomos chamados para cuidar e discipular pessoas. Paulo sabia que simplesmente conduzir uma pessoa a Cristo não bastava. Ele considerava vão o seu trabalho se seus filhos espirituais não se tornassem discípulos maduros. Olha o que ele fala lá em Filipenses, capítulo 2, verso 16. Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Ou seja, se vocês conseguirem reter firmemente a palavra da vida, eu perceberei que não corri, não me esforcei inutilmente. Lá também em Tessalônica, na primeira carta, capítulo 3, verso 5, fala assim, ó, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Ou seja, Timóteo foi para se certificar de que o povo continuava firme em sua fé, para que o esforço não tivesse sido inútil. E lá em Gálatas também o apóstolo Paulo fala isso. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Ou seja, meu irmão, minha irmã, não adianta a gente trazer pessoas até a igreja se a gente não estiver disposto a cuidar dessas pessoas. Não adianta você convidar o seu amigo para ver o culto se você não estiver disposto a se relacionar com ele, para que o caráter de Cristo que está sendo formado em você também seja formado nele. Amém? Se esse podcast te abençoou, vou falar mais uma vez, envia esse link para alguém, manda para todo mundo da nossa igreja. É muito importante que todos os irmãos da nossa igreja, irmão, tenham esse princípio guardado no teu coração. 2 fundamentos da nossa igreja são voluntariado e discipulado. Voluntariado e pequenos grupos. Voluntariado e serviço ao outro. Servir ao outro aqui no nosso culto, mas também servir ao outro no nosso dia a dia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo podcast.